Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alex, professor de atualidades aqui da equipe do CPV e vamos às nossas questões aí de atualidades da prova da GV. Bem, foram 3 questões de atualidades, né, nessa prova. Podemos considerar que outras 2 questões, os textos são, lógico, super atuais, mas as questões abordaram temas de conteúdo propriamente visto em geografia. Então, portanto, né, vamos resolver aqui 3 questões. Ok? A nossa primeira questão é a questão de número 56, uma questão sobre os conflitos na Síria, principalmente sobre o problema dos refugiados. Então vamos à questão. Um textinho foi apresentado, né? Texto seguinte. O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, informou hoje, 4 de setembro, que o número de pessoas em fuga da Síria para países vizinhos subiu para mais de 100 mil em agosto. O número é considerado o maior total mensal até agora, elevando o conjunto de refugiados sírios registrados ou em espera para registro desde setembro de 2011 para 235 mil. Bem, a partir do texto, qual a pergunta? Sobre movimentos populacionais provocados pelo conflito sírio, é correto afirmar? Bem, a questão deixa claro, né? Foram países vizinhos que receberam esses refugiados. Um desses países é o Iraque. E no Iraque nós temos a fuga de sírios de origem curda, né? A questão curda, você sabe, os alunos têm noção que os curdos estão distribuídos em vários países, né? No Iraque, na Síria, na Turquia, no Irã, tal. E além dos sírios de origem curda, existem também, né, os iraquianos que fugiram para a Síria anteriormente devido aos conflitos, aos problemas de instabilidade do Iraque e agora retornam para sua terra, né, natal. Portanto, nesse caso, a alternativa correta é a letra E. Entre os refugiados que se dirigem ao Iraque, encontram-se principalmente sírios de origem curda e iraquianos que haviam fugido para a Síria e agora retornam à sua terra natal. Ok? Então, uma questão esperada, se fala muito sobre Síria, não é a primeira vez, né, depois do início dos conflitos que já aparece esse assunto na prova da GV, mas foi uma abordagem bem feita, um aspecto bem explorado que é a questão dos refugiados. Ok? Bem, a nossa questão agora é a 57 e um assunto também muito esperado nesse semestre, né, a crise do euro ou a crise da zona do euro. E sabemos que a crise do euro tem 2 características específicas, a questão do déficit orçamentário e a dívida externa, né? Os países extrapolam, né, os valores tolerados pela própria União Europeia. Agora, além dessas 2 questões, desses 2 itens, não podemos esquecer do problema do desemprego, que foi justamente o assunto abordado na questão. Vamos a ela. De acordo com a Eurostat, a Agência Oficial de Estatísticas da União Europeia, em julho de 2012, a média do desemprego entre os países da zona do euro foi de 11,3% da população ativa, atingindo um total de 18 milhões de pessoas. Bem, sobre o desemprego nos países que compõem a zona do euro, é correto afirmar, quando falamos do desemprego, temos que, nesse momento, lembrar principalmente da Espanha e da Grécia, né? Porque praticamente nos 2 países o desemprego já supera 20% da população economicamente ativa. Portanto, né, a alternativa correta, letra C. Na Espanha e na Grécia, países fortemente atingidos pela crise econômica, mais de 1/5 da população ativa está desempregada. Um assunto muito interessante, né, um grau simples de dificuldade, mas, né, algo muito esperado. A nossa próxima questão é sobre a Colômbia. E recentemente o governo colombiano, né, anunciou um acordo de paz com as Farc. Então, vamos à questão. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou nesta terça-feira, 4 de setembro, a assinatura de um acordo inicial com as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, para o fim do conflito interno no país. A próxima etapa nas negociações acontecerá na primeira quinzena de outubro em Oslo. Então é um texto quando o acordo foi anunciado. Sobre esse tema é correto afirmar. Bem, nas nossas aulas nós comentamos, né, que seria muito prematuro na prova da GV eles cobrarem alguma
decisão tomada pelo acordo. O acordo está em andamento, mas alguma questão do ponto de vista da história, da criação das Farc, ou contexto político da Colômbia, seria possível, e foi o que aconteceu. Nessa questão, teríamos que indicar a alternativa E. Apesar de duramente criticada por setores da oposição, a iniciativa de paz conta com o apoio de mais de 70% dos colombianos. Vale a pena lembrar que na alternativa C, onde eles colocam o diálogo entre o governo colombiano e as Farc teve início ainda durante o governo de Álvaro Uribe, de 2002 a 2010, quando esse reconheceu os guerrilheiros como partes legítimas do conflito colombiano. Não, o presidente Álvaro Uribe foi justamente o que endureceu, né, a relação do governo com a Farc, né, reprimindo, né, o movimento. Então não haveria por que, né, um aluno indicar essa questão. Bem, questão também bem elaborada, né, rica em detalhes, então acredito que os alunos não tiveram problemas. Bem, essas foram as nossas 3 questões de atualidades. Como eu falei no início, as outras 2, mas vocês acabarão vendo na resolução das questões de geografia com o professor Adriano. Uma prova aqui, lógico, muitos assuntos ficaram de fora, mas 5 questões, 3 específicas, então, uma prova bem elaborada, acredito que o aluno bem preparado não teve nenhum tipo de problema, ok? Grande abraço.